Milionário fica chocado ao ver mendigo negro dançando com sua filha cadeirante. Em uma tarde cinzenta em São Paulo, a correnteza da chuva batia forte contra as janelas na mansão de Álvaro, um milionário que sempre teve tudo sob controle. Os espaços eram auques de luxo e opulência, mas dentro de sua casa havia um silêncio opressivo. Manuela, a filha cadeirante de 12 anos, sentia-se presa em um mundo feito de mármore e ouro. O brilho dos objetos ao seu redor não era suficiente para iluminar sua alma. Olhando pela janela, ela via as gotas escorrendo, como se pudessem levar embora sua solidão. Mas, de repente, algo chamou sua atenção. Um garoto de rua, conhecido como Jaiminho, dançava sob a chuva. Seu corpo se movia livremente, cada movimento forte e impulsivo, como se estivesse celebrando a vida e desafiando a gravidade que prendia Manuela. O contraste era gritante. Enquanto ela se sentia aprisionada, ele exibia uma felicidade indomável. Ela não conseguia desviar os olhos. Pensou Manuela, apertando a mão ao lado da cadeira. Seu pai, Álvaro, que a observava de longe, ficou em alerta. Ele sentia um aperto no peito, uma vontade febril de proteger a filha daquele garoto que, de algum modo, parecia ameaçar tudo que ele construíra. A vida de Manuela estava cercada de cuidados e temores. Uma bolha que ele jurava ser a salvação. À medida que a dança de Jaiminho se intensificava, os olhares dos vizinhos se voltavam para a janela da mansão elegante. Alguns cochichavam, outros se espantavam. Olhem só aquela menina rica observando um vagabundo! Murmurou uma mulher, espiando por trás do vidro. A tensão aumentava. Manuela sentia um nó na garganta. Ela queria gritar, queria se juntar ao menino que dançava com tanta garra, mas o medo a paralisava. Ela virou-se para o pai, buscando apoio, mas viu em seu olhar uma mistura de ciúmes e temor. Álvaro sempre havia colocado sua segurança acima de tudo. Você não pode se misturar com pessoas assim, Manu. Eles podem te machucar, disse ele, puxando-a para mais perto. Mas enquanto ele falava, o brilho nos olhos de Manuela se intensificava. Jaiminho, mesmo a uma distância, a atraía como uma chama que promete calor. A curiosidade ardia. Ela começou a questionar o que realmente significava ser feliz. As nuvens se dissiparam e um raio de sol ousado se atreveu a despontar entre a tempestade. Um sopro de transformação pairava no ar. O momento mágico inspirou Manuela a pensar em algo novo, um projeto que poderia ajudar muitas crianças. Coração de cedro, murmura a ideia. Enquanto seu coração vibrava com sonhos, Álvaro observava, dividido entre controlar a vida da filha ou deixá-la respirar. E assim, naquele dia chuvoso, Manuela fez uma decisão. Pôs a cadeira de rodas em movimento e, com a determinação iluminada por um novo desejo, começou a se afastar. Em direção ao garoto que dançava como se não houvesse barreiras. Álvaro, paralisado na incerteza, sentiu seu mundo estremecer. O que será que o aguardava a eles quando a conexão se formasse e a vida mudasse para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Manuela não hesitou. Com determinação pulsando em seu coração, ela empurrou a cadeira de rodas e avançou em direção a Jaiminho. Ao se aproximar, a música da dança dele ecoava forte em seus ouvidos, misturando-se com as batidas da chuva. Jaiminho parou, surpreso, e era como se ele tivesse visto um raio de sol entre as nuvens escuras. Oi, você gostaria de dançar comigo? Ele perguntou, a voz cheia de alegria. Manuela sorriu timidamente, sem saber como responder, mas seu coração vibrava com a possibilidade. O tempo parecia parar. Os olhares dos vizinhos continuavam fixos neles, deixando a situação ainda mais intensa. Mas aquele instante mágico estava prestes a ser quebrado por algo inesperado. De repente, um grito ecoou pela rua. Manuela, volta aqui! Era Álvaro. Seu olhar estava difuso, entre o medo e a raiva. A expressão de desespero no rosto dele fez o coração de Manuela acelerar. Volta agora! Você não deveria estar com esse menino. As palavras pesadas pairaram no ar, como um trovão. Ela se virou, um nó na garganta. Pai, ele não é perigoso. Ele... Mal conseguiu completar a frase. Antes que pudesse terminar, um grupo de homens apareceu ao fundo. Eles pareciam hostis, um misto de preocupação e desprezo pintado em seus rostos. O líder deles, um homem corpulento, apontou para Jaiminho. Você! O que você está fazendo com essa menina? A voz era ríspida, como uma lâmina cortando o ar. Manuela se sentiu paralisada. O que estava acontecendo? Jaiminho, antes tão alegre, agora parecia perder o brilho do olhar. Ele recuou um passo, o corpo encolhido, como se estivesse prestes a correr. E foi nesse momento que algo incrível e aterrador aconteceu. O homem corpulento começou a se aproximar, mas com um movimento rápido, puxou um bloco de notas da jaqueta. Sentou-se com um ar de desdém e olhou diretamente para Jaiminho. Diz aí, menino, qual é a sua história? Ou você vai ficar aqui dançando com essa garotinha para acabar no fundo da cadeia? A tensão explodiu no ar. Manuela viu Jaiminho ficar branco como um papel. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Tentou se defender, mas as palavras saíam sem força. A julgar pela atitude de Álvaro e dos outros, ela percebeu que não era só uma questão de classe social, mas algo muito mais profundo, escondido entre os sorrisos e a dança da chuva. No fundo, um turbilhão de sentimentos a dominava. Álvaro se aproximou, mas em vez de abraçá-la, pegou no braço de Manuela com firmeza. Vamos pra casa, Manu, agora! Ele a puxou com força, mas ela não queria ficar. Uma parte dela estava presa à alegria do garoto que dançava. Outra parte, a parte que tinha sido moldada pela proteção excessiva do pai, estava apavorada. Nesse momento tenso, a raiva e a frustração de Jaiminho explodiram. Você não sabe quem eu sou! Eu não sou só um mendigo! Ele gritou, sua voz cortante como um grito de liberdade, desafiando toda a expectativa ao seu redor. Você não entende o que eu já passei. E então, algo inusitado aconteceu. Do meio da multidão que começava a se formar, uma mulher surgiu.
Seu olhar penetrante e sua presença impunham respeito. Chega de julgamentos! Vocês não têm ideia do que essa criança carrega. Ela apontou para Jaiminho, mas seus olhos se direcionaram também a Álvaro. Ele não é o que vocês pensam, e ela também não é apenas uma menina rica. A declaração causou um silêncio instantâneo. O impacto das suas palavras reverberou como um eco profundo. Manuela congelou, sem saber o que pensar. Que segredos estavam escondidos sob a superfície de sua vida perfeita? O que essa mulher sabia que mudaria tudo? Enquanto a tempestade começava a se dissipar, deixando um arco-íris tímido aparecer no céu, os ânimos se acirravam. A tensão aumentava a cada respiração. Manuela sabia que sua vida, que até então parecia tão controlada e segura, havia se desvirtuado de uma forma que nunca imaginou. A revelação estava prestes a vir e ela sentia que tudo mudaria para sempre. Mas como? O que mais estava para ser revelado? Enquanto a tensão pairava no ar, a mulher de olhar penetrante começou a falar. Mas antes que Manuela pudesse absorver tudo, um grito cortou a atmosfera. Parem! Todos vocês! Era uma voz firme, mas cheia de dor. Manuela virou a cabeça e viu uma jovem se aproximando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era Clara, uma amiga de infância que havia desaparecido da escola recentemente. O que ela estava fazendo ali? Ela se dirigiu à multidão, que agora estava em choque. Vocês não sabem nada sobre ele! Gritou, apontando para Jaiminho. Ele não é apenas um garoto de rua. Ele é meu irmão! O murmúrio se espalhou como fogo e a expressão de Álvaro se transformou em confusão. Manuela ficou paralisada. Seu irmão? As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis em meio à confusão. A mulher que falava antes parecia espantada, mas Clara não se importou. Ela continuou, a voz tremendo de emoção. Eu fui sequestrada há alguns anos. Jaiminho me procurou e eu nunca pensei que me encontraria aqui, nesta situação. Ele foi forçado a viver na rua enquanto eu estava presa. Vocês não sabem a verdade. Ele é um menino maravilhoso. Os olhares mudaram. A multidão que estava pronta para julgar agora estava tentando compreender. O homem corpulento hesitou, as palavras na ponta da língua. Manuela observava tudo, seu coração disparando. Como pode ser? As peças do quebra-cabeça estavam mudando rapidamente, e a realidade que ela conhecia começou a se desmoronar. Jaiminho, mesmo com o medo estampado no rosto, não recuou. Eu nunca deixei de procurar por você, Clara. Sempre acreditei que você estaria viva. O brilho em seus olhos era de esperança, e isso fez o coração de Manuela acelerar ainda mais. Isso não é um jogo! Álvaro explodiu, ainda segurando a mão de Manuela em um aperto. Você não pode simplesmente acreditar nas palavras de um mendigo. Mas a raiva soou vazia e insignificante diante da revelação. A verdade estava ali, exposta diante deles. A multidão começou a murmurar, cada um tentando juntar as informações que recebiam. É verdade que Clara desapareceu? Eu ouvi sobre isso. E se for mesmo verdade? As vozes se entrelaçavam. Aquelas que antes estavam do lado de Álvaro agora pareciam incertas. Ele não é só um mendigo! Clara gritou novamente, e sua voz fez todo mundo calar. A vida de Jaiminho não tem valor menor que a de qualquer um de vocês. Querem saber o que é a realidade? Jaiminho, empolgado e cheio de coragem, começou a contar sua história, e a multidão ouvia com atenção. Ele falou sobre sua luta, sobre a busca por Clara, sobre como a dança era sua maneira de manter a alegria viva, mesmo em tempos difíceis.
Manuela sentia seu mundo se virando. Ele não era apenas um rapaz alegre dançando na chuva. Ele era um sobrevivente. Nesse momento, cada palavra parecia um golpe de realidade nos corações ali presentes. Talvez eles não soubessem nada sobre a vida do outro. Manuela olhou para o pai e viu algo que não esperava. Um lampejo de dúvida em seu olhar tão autoritário. Mas antes que a discussão pudesse prosseguir, um som ensurdecedor cortou o ar. Um carro policial apareceu do nada, seus faróis brilhando forte na chuva, criando sombras nas paredes da mansão. Manuela não conseguia acreditar no que via. A situação virou um caos. Todos vocês parem! O que está acontecendo aqui? Um policial saiu do carro. Sua expressão era uma mistura de seriedade e confusão. A situação estava prestes a explodir de uma vez por todas. E naquele momento, Manuela sentiu um misto de medo e uma vontade incontrolável de agir. O que mais poderia surgir daquela tempestade? O que mais seria revelado na dança da vida deles? Enquanto a tensão pairava no ar, as sirenes da viatura se tornaram o fundo sonoro daquela cena caótica. Manuela sentiu frio na espinha. O policial se aproximava, olhando para a multidão com cautela. O que está acontecendo aqui? Sua voz era firme, mas havia uma fraqueza que a tornava quase vulnerável. Jaiminho olhou para a frente, a coragem parecendo escorregar como água entre seus dedos. Nós só estávamos... Começou, mas as palavras não saíam. O medo de ser mal interpretado pesava em sua garganta. Enquanto isso, Clara, ainda com lágrimas nos olhos, não pretendia deixar a situação esfriar. Ele é meu irmão! E vocês não têm ideia do que passamos! Ela gritou, e o eco de sua voz trouxe um novo tipo de silêncio à multidão. Álvaro se posicionou, tentando manter o controle. Do que você está falando? Não se atreva a confundir minha filha com sua história. A raiva transbordava em suas palavras. O policial virou-se para ele, mas antes que pudesse intervir, algo mais aconteceu. A mulher de olhar penetrante se aproximou novamente, este lado dela parecendo mais determinado agora. Chega de tentar esconder a verdade. Olhe para eles! Há realizações, há mais do que percebem. Ela olhou de volta para Jaiminho e Clara, como se quisesse que suas palavras fizessem ecoar entre todos. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar, vinda de dentro da casa de Álvaro. Todos se viraram para ver uma figura familiar saindo pela porta da mansão. Era Patrícia, a esposa de Álvaro, que havia desaparecido anos atrás. O rosto pálido e assombrado refletia um misto de dor e alívio. O que você está fazendo aqui? Não! Sua voz balançava entre o horror e a incredulidade. Manuela ficou paralisada. Ouvira sussurros sobre a mãe, mas nunca imaginou que estivesse viva. Mãe? Mal conseguiu pronunciar a palavra. O mundo todo pareceu escurecer, e uma nova luz estourou na realidade que conhecia. O que estava acontecendo? A verdade, finalmente, raspava as feridas que foram escondidas por tanto tempo. A presença de Patrícia fez ecoar um novo murmúrio entre a multidão. Você não pode estar aqui! Você não deveria! Começou Álvaro, seu rosto se transformando em uma máscara de choque. Mas Patrícia não deixaria que o medo controlasse mais suas ações. Eu tentei voltar. Tentei escolher a verdade sobre a perda sobre Clara.
Sua voz explodiu e a intensidade de sua emoção era palpável. Os olhares se cruzaram. Jaiminho, Clara, Patrícia, Manuela. 4 histórias que se entrelaçavam de formas que pareciam impossíveis. A revelação da mãe abalou os alicerces de cada um. Álvaro, antes tão poderoso em seu espaço de conforto, agora parecia um gigante com pés de barro, prestes a desmoronar. Como você pode fazer isso, Patrícia? Como você pode ter nos deixado? A pergunta de Álvaro soou como uma acusação, mas era também uma súplica. No fundo, eles eram uma família dilacerada, presa entre segredos e cicatrizes. O policial observava a confusão dançando em seu rosto. A cena se transformara em um drama que ele mesmo não poderia aliviar. Clara, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, girou-se para Jaiminho. Você é tudo o que eu tenho e nunca estivemos sozinhos. Juro. A devoção dela aquecia o espaço frio ao redor. Manuela, perdida em meio a tudo isso, começou a sentir um fio de esperança. Mãe, você conhecia o Jaiminho? As perguntas ferviam e a verdade estava prestes a escapar. O peso que ela havia carregado por anos parecia estar se desfazendo. Mas a dúvida ficou. O que isso significava? O que mais estava escondido? Tudo e todos estavam conectados de formas que não podiam imaginar. E naquele instante, a tempestade à sua volta não parecia ser apenas meteorológica. Era uma tempestade emocional, um ciclo de revelações que poderiam mudar tudo. Manuela se virou para o céu, onde as nuvens começaram a se dissipar, mas nada parecia claro. O que mais estava por vir? O que significava ter uma mãe de volta e um irmão que vivia nas sombras? A história ainda estava longe de terminar. Enquanto a tempestade se acalmava, a revelação de Patrícia era um choque que reverberava em cada canto. Manuela estava presa entre a alegria ao reencontrar a mãe e a dor de saber que tudo o que acreditava ser a sua vida perfeita podia estar prestes a desmoronar. O olhar de Álvaro, antes autoritário, agora tremia com insegurança. Como você pôde, Patrícia? A raiva se misturava com o alívio em sua voz. Por que não voltou antes? Você não viu o que isso fez comigo? O silêncio pairou pesado, a tensão eletrificava o ar. Eu não pude! Fui forçada a desaparecer! Você não entende! Patrícia começou, mas sem aviso ela parou. O olhar dela se fixou em alguma coisa além dele, como se dissesse que algo não ia bem. Jaiminho, enquanto escutava, começou a tremer. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro, o medo invadia sua expressão. Os olhos de Clara se arregalaram. Tinha algo no ar, algo além do que as palavras podiam expressar. De repente, um estrondo cortou o silêncio, vindo do fundo da rua. Um carro acelerando e parando em um baque ensurdecedor. Todos se viraram ao mesmo tempo, a multidão aflita, ainda em choque pelo reencontro. Agora estava em estado de alerta. As portas do carro se abriram abruptamente. E de dentro saiu um homem de terno, agitado, apontando para o grupo. Deixe ela! Gritou, como se estivesse em uma cena de um filme policial. Mas a adrenalina no ar era palpável. Patrícia, você precisa vir comigo agora! O foco dele estava em Patrícia, e a urgência de suas palavras era desesperadora. A multidão fez um murmúrio, cada um trocando olhares confusos. Quem é esse cara? O que ele quer com ela? Saiu de onde? Os olhares começaram a se voltar contra Patrícia. Um zelo em suas expressões.
misturando incredulidade e preocupação. Não, você não pode! Álvaro tentou avançar, mas Patrícia ficou como uma pedra paralisada. Teve um momento, apenas um lampejo, em que os olhares deles se cruzaram e um mar de emoções atravessou o espaço entre eles. Você não pode levar minha mãe! Manuela gritou, a voz dela se misturando com o caos. Ela acabou de voltar! O desespero era genuíno e a dor já intoxicava o ambiente. Mas o homem nem olhava para as expressões preocupadas. Patrícia! Ele a chamou novamente, e como um gongo, seu tom prometia segredos obscuros. Você sabe quem eu sou? Eu não posso deixar você ficar aqui. Os rostos se voltaram para o homem, mas o choque se transformou em um sentimento novo, o medo. Jaiminho parecia encolher-se, sua bravura se dissipando sob aquele olhar ameaçador. Você tá maluca? Eles vão te machucar! O homem gritou, incapaz de manter a calma. Precisamos ir, agora! E sua expressão revelava um misto de preocupação e impaciência. Nesse clima pesado de tensão, Patrícia teve uma reação inesperada. Ao invés de se afastar, ela deu um passo à frente. Eu não vou com você! Eu não posso! Sua voz era firme, mas a dúvida dançava em seus olhos. A multidão estava em choque! O que ele sabia que ela não tinha contado? O que mais estava escondido? E com essas perguntas subindo à superfície, a verdade de cada um parecia reluzir. Como se, de repente, todas as histórias de dor e luta, de perda e busca, estivessem interligadas. Então, com uma determinação inesperada, Patrícia se virou para todos. É verdade, eu fugi! O que vocês não sabem, o que todos vocês ignoraram, é que ele foi quem me sequestrou! A revelação foi um golpe, cortando o ar como uma faca. O silêncio foi ensurdecedor. Álvaro, Manuela, Jaiminho e Clara ficaram congelados, sem saber como reagir. A face do homem pálido tornou-se mais ameaçadora. Então, glórias e condenações se misturavam em olhares confusos. Patrícia, você não pode falar isso. O desespero em sua voz era quase audível no ar. Você arruinará tudo! Um som pesado como uma bomba prestes a explodir preenchia a cena. Manuela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? Quem era esse homem? E, acima de tudo, por que interação tão profunda com a vida dela, de Jaiminho e de Clara? As perguntas dançavam furiosas em sua mente. Mas o que era verdade? O que mais estava escondido nessa teia intrincada de segredos? A história que parecia se alinhar agora estava prestes a enfraquecer, e a dúvida seria a única companhia para levar todos na jornada obscura que os esperava. Enquanto a tempestade se acalmava, a revelação de Patrícia parecia um soco no estômago. Os olhos de todos estavam fixos nela, esperando por mais. O homem de terno, que agora parecia ainda mais ameaçador, insistiu. Patrícia, você sabe o que você está fazendo? Isso não é um jogo! Ela não se intimidou. Não tenho medo de você. Não preciso mais de você. O silêncio era pesado. O olhar do homem escureceu. Você se esqueceu de quem realmente é. Não sou mais a mulher que você conheceu. Ela gritou, sua voz ecoando na rua, cortando o ar. A multidão estava dividida entre a incredulidade e o temor. O policial, agora atento e nervoso, estava em alerta, percebendo que a situação estava prestes a explodir. Manuela mal conseguia respirar, um nó se formando na sua garganta. Mãe, quem é ele?
As palavras saíram como um sussurro, a confusão dançando no seu olhar. Patrícia hesitou, o rosto pálido. Um profundo medo cruzou seu olhar antes que ela respondesse. Ele faz parte do motivo pelo qual desapareci. Kiko. Você não pode me fazer isso! A voz dela tremia. O homem, Kiko, por sua vez, faz uma expressão de raiva contida. Então você ainda se lembra de mim, não é? Nesse instante, tudo pareceu congelar. Jaiminho olhou de Patrícia para Kiko sem entender. A tensão aumentava e o medo se espalhou pela multidão como uma corrente elétrica. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, quase em um grito. Mas Patrícia olhou para Jaiminho, seu coração um caos de emoções, e apenas disse: Kiko é perigoso. Eu não posso voltar. E assim que a confusão se estabelecia, um grito cortou o ar. Parado! Um homem imponente e musculoso apareceu do fundo da rua, uniforme de segurança, com uma expressão feroz. Ele se virou para Kiko. Eu sei quem você é. O que está fazendo aqui? A revelação atingiu a multidão como um raio. Kiko ficou em silêncio, os músculos do rosto tensionando. E Patrícia franziu o senho, o medo estampado no rosto. Pensei que você tinha sido preso, ou pelo menos afastado de nós. O homem continuou. Ouvindo aquilo, a confusão tomou conta. Você está com problemas de novo? Patrícia balançou a cabeça, fazendo uma tentativa de se manter firme. Não, eu não sou mais a mulher que você conhece. Não estou com ele. O desespero se misturava à urgência na voz dela. E as lágrimas começaram a escorregar. Kiko me sequestrou e levou embora. Nunca mais vou deixar que isso aconteça de novo. Manuela sentiu um frio na espinha enquanto Kiko olhava, os olhos brilhando de raiva controlada. Você não pode simplesmente destruir a minha vida assim. O grito dele ecoou. Jaiminho se afastou, percebendo que talvez a situação fosse muito mais séria do que imaginava. De repente, a multidão começou a se afastar de Kiko, e o homem de segurança avançou, colocando-se entre Kiko e Patrícia como um muro. Você não vai machucar ninguém aqui, eu asseguro isso! O combustível da tensão era palpável, e todos os olhares estavam agora fixos na imensidão de emoções em jogo. Mas então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. Um carro apareceu novamente. Não era qualquer carro. Era um carro de polícia. E ele veio rápido, parando em um baque perto de Patrícia. As portas se abriram e 2 policiais saíram. O que está acontecendo aqui? Um deles, uma mulher alta e decidida, direcionou seu olhar de aço para Kiko. Ele é um criminoso! Sequestrou minha mãe! Manuela gritou, e a voz dela carregava a desesperança de quem precisa ser ouvida. Kiko olhou para ela, o pânico se misturando à raiva. Você não sabe quem eu sou. Nesse instante, Patrícia soltou uma revelação que apagou a raiva do ar. Kiko não é só um criminoso, ele é meu irmão. Meu irmão que eu pensei ter perdido. O choque foi instantâneo. Manuela sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Kiko, que se preparava para atacar, parou, seus olhos se arregalando, e a confusão tomou conta. A multidão murmurou, reproduzindo o eco da revelação. Cada árvore, cada sorriso de solidão, agora se misturavam em uma teia de relações que ninguém antes havia percebido. Mas isso não muda as coisas.
Kiko, você é perigoso. Sempre foi. Patrícia parecia lutar contra os próprios sentimentos. O policial que estava com a mulher ao lado percebeu a tensão e disse: precisamos ir com calma. Vamos resolver isso. Mas Kiko tomou um passo à frente. Você não entende! Eu só queria proteger você! Ele parecia estar à beira das lágrimas. As emoções explodindo, enquanto do fundo ninguém sabia quem era realmente o inimigo ou o amigo. E enquanto todos olhavam, fascinados e aterrorizados, algo estrondoso aconteceu. Um grito rasgou o ar. Antes que a cena pudesse ser controlada. Vão tomar cuidado! Uma mulher, em sua desesperança, correu em direção a eles, e o mundo ao redor parecia desmoronar. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo para sempre. Todas as verdades e mentiras que acreditavam ter construído estavam prestes a desabar. Cada um ali, Manuela, Jaiminho, Patrícia, Kiko, teriam que reavaliar suas histórias. O que mais estava escondido nas sombras? E quais segredos estavam prontos para vir à tona? A mulher gritou e tudo parou. As palavras de Patrícia ainda pairavam no ar, quando o som do grito ecoou, ressoando como um sinal de alerta. Uma pessoa, uma figura familiar, apareceu no meio da multidão. Era ela, uma mulher com traços conhecidos, que começou a correr em direção ao grupo. Não pode ser. O coração de Manuela quase parou. Era Ana, sua melhor amiga de infância, que havia perdido de vista. Com um olhar aflito, Ana se jogou em meio ao tumulto. Patrícia, você não pode ficar aqui! A intensidade da voz dela atraiu todos ao redor. Kiko, esbaforido, a observou com um misto de medo e surpresa. Saia! Você não sabe o que está fazendo! Gritou Kiko, mas Ana não sua intenção de recuar. O que estava acontecendo? O que Ana sabia que ninguém mais sabia? Eu sei a verdade! Ana continuou, agora seu olhar fixo em Kiko. Você nunca quis que ninguém soubesse. O murmúrio na multidão aumentou. As cabeças se viravam, a compreensão lentamente se instalando. Manuela sentiu que o chão abaixo dela balançava. As revelações se amontoando, como cartas caindo de um baralho. You're a monster! Kiko gritou furioso. Ana encarou-o, a expressão dela perdendo o medo. Um monstro que precisa se esconder atrás de mentiras. Kiko hesitou, um olhar de fúria cruzando seu rosto. Ele estava perdendo o controle da situação e sabia. Eu não sou um monstro, rebateu Kiko. Mas a emoção esmagadora no ar começava a entorpecer sua resistência. A multidão agora assistia, embalada por uma tensão palpável. Ninguém sabia como reagir. Manuela desejava entender, mas só havia sentimentos confusos dentro dela. Isso não é só sobre você, é sobre todos nós! Ana continuou, sua voz crescendo em intensidade, cortando a tensão na multidão como uma faca. Você sequestrou Patty, mas não conta tudo, né? Essa não é a única vez que você machucou pessoas. As palavras dela dispararam no ar como flechas. Patrícia ficou em choque, e a descoberta, porém dolorosa, parecia derrubar algumas barreiras em seu coração também. No, please, don't do this! Kiko gritou, o pânico agora evidente. Ele se sentia cercado. A verdade começava a emergir, e Manuela percebeu que essa não era apenas uma batalha familiar. Era uma luta contra segredos que pareciam persistentes. O olhar de Kiko, antes feroz, agora se encheu de uma vulnerabilidade que poucos podiam notar. E então,
O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Um estrondo vindo de trás deles, como um trovão, interrompeu tudo. Um homem alto e sombrio apareceu, atravessando a rua. Sua presença era marcada por uma aura estranha, algo que remetia ao passado. Kiko, você me deve explicações! O homem gritou, e o terror visível na expressão de Kiko fez o ar ao redor deles parecer pesado. Não, Patrícia murmurou, o medo infiltrando cada sílaba. Você? Os olhos dela se arregalaram, um reconhecimento profundo fixado nele. É você. É você. Os murmúrios da multidão aumentaram, como uma onda de pânico. Keiko, agora paralisado, ficou de pé. Eu não posso. O homem deu um passo em direção a ele e a tensão na cena intensificou-se a cada movimento. Ana olhou para Patrícia, depois para Kiko. Você sabe o que ele fez? A declaração não era apenas uma acusação, mas uma revelação. Os fatores de uma teia de segredos estavam prestes a ser desvendados. E enquanto tudo isso acontecia, Manuela sentiu seu coração disparar. Essa era a conexão que mudaria tudo. O que mais estava escondido? Que reviravoltas inesperadas iriam surgir agora, quando verdades muito mais sombrias começavam a emergir? Cada segundo parecia um novo mistério a ser desvendado. A tempestade ainda não havia acabado e o que estava por vir poderia abalar as estruturas de todos envolvidos. Enquanto a tempestade se acalmava, o homem de terno olhava para Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acha que consegue me ignorar, Patty? O passado não desaparece só porque você decidiu fugir. As palavras dele sugaram toda a luz ao redor. A tensão aumentou como um balão prestes a estourar. Patrícia respirou fundo, o coração acelerado. Eu não sou mais a mesma! Eu não tenho mais medo de você! A coragem dela era evidente, mas Kiko estava congelado, visivelmente abalado pela revelação. A multidão sussurrava, alguns parecendo ficar cada vez mais desconfiados. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Então, do nada, som ensurdecedor interrompeu a cena. Um estalo, como se algo tivesse quebrado. Todos se viraram. Um carro de um brilho metálico disparou em direção ao grupo, atravessando o meio da rua. O coração de Manuela disparou. Em questões de segundos, tudo parecia um filme em câmera lenta. Seus amigos gritaram, a poeira voou. A máquina parou com uma frenagem agoniada. A porta do carro se abriu com um estrondo e, antes que alguém pudesse reagir, uma mulher pulou para fora. Com o cabelo despenteado e lágrimas nos olhos, ela gritou: Kiko, você não pode fazer isso. Eu não posso permitir. As expressões da multidão mudaram instantaneamente. A mulher, com traços familiares, se aproximou de Kiko e o agarrou pelo braço. Por favor, você não pode fazer isso de novo. O que você está planejando? O pânico na voz dela era palpável e todos os olhares agora estavam fixos nela. Manuela olhou para Jaiminho e depois para Clara, a confusão se espalhando ainda mais. Quem é essa mulher? Um murmúrio percorreu a multidão. O desespero poderia ser sentido na expressão de Patrícia, que olhava fixamente para a mulher, como se estivesse desmoronando internamente. Você voltou? A voz dela mal conseguia ser um sussurro. Sim, sou eu! Disse a mulher, visible tremendo. Mas não é o que você está pensando. Não desta vez.
A tensão explodiu. O passado de Kiko voltava para atormentá-lo. E Manuela sentia que algo extremamente sério estava prestes a ser revelado. Kiko olhou para a mulher em choque, sua expressão mudando de raiva para confusão. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe! O que quer que estivesse em jogo ali se tornou ainda mais assustador. A mulher então se voltou para a multidão, a voz potente. Eu sou a responsável por tudo isso. Sou a irmã de Kiko. Um silêncio mortal desceu sobre o grupo. O impacto dos olhos arregalados e das bocas escancaradas era quase palpável. As reações da turba eram uma mistura de espanto e descrença. A revelação ressoou como uma bomba. Kiko mal conseguia manter a compostura. Você me traiu! Ele gritou, agora sem poder esconder as lágrimas. Traiu nossa família, porque voltou agora? Porque não consigo mais viver com esse peso, Kiko. A mulher estava quase desesperada. Os olhos avermelhados. Você precisa parar com isso. Esses segredos, eles estão acabando com a gente. Manuela se sentiu rodopiar. O que mais estava escondido? A realidade parecia quebrar como um espelho em mil pedaços, e ela se perguntava o que mais os unia e os separava. Segredos? Jaiminho perguntou, o medo agora substituindo a indiferença. Que segredos? O que mais precisamos saber? A multidão se aglomerou mais perto. A expectativa no ar era quase insuportável. Kiko parecia prestes a falar, mas Patrícia o interrompeu. Você me deixou por anos nessa sombra, e agora? E agora ninguém está a salvo. Kiko cortou, o desespero inegável em seu tom. Fui ameaçado. Eles estão vindo atrás de mim. E agora que a verdade vem à tona, vocês todos estão em perigo. O pânico transformou-se em frenesi. As vozes misturadas criaram uma cacofonia. E nesse turbilhão, uma sirene soou ao fundo, cortando o ar com sua urgência ameaçadora. Manuela olhou para Jaiminho e viu que o medo estava estampado no rosto dele. A tensão se acumulava, e a cada segundo, a realidade se tornava mais sombria. Enquanto as luzes vermelhas brilhavam, um pensamento subiu à tona na mente de Manuela. E se Kiko estivesse certo? O que mais poderia ser verdade? O que mais estava escondido sob as camadas dessa teia de segredos e mentiras? Aquilo só poderia significar que a tempestade ainda não tinha acabado e que todos estariam juntos nessa batalha. Enquanto a tempestade se acalmava, o clima ao redor era de pura tensão, como a eletricidade que precede um relâmpago. Manuela estava perdida, seu coração disparado. Cada batida lembrando como tudo estava prestes a mudar. O homem que se dizia irmão de Kiko estava prestes a revelar algo que poderia desmoronar tudo ao seu redor. Você não pode ficar aqui! A mulher gritava, seu tom esganiçado. Mas Kiko, claramente abalado, parecia cada vez mais pressionado. Se você contar, tudo estará acabado. O olhar de Patrícia se endureceu. Acabou o tempo para segredos, Kiko. Você não manda mais em nada. Então, algo no olhar de Kiko mudou. Uma sombra de desespero cruzou seu rosto. Você não sabe o que ele pode fazer. Ele não é quem parece ser. Ele fez coisas. O medo na voz dele fez o estômago de Manuela revirar. O que ele estava escondendo? As luzes do carro de polícia brilhavam como se pedissem respostas. Todos os olhares estavam fixos nele. Quem é ele, Kiko? O que você quer dizer com isso? Ana perguntou, a urgência em sua voz elevando a tensão ainda mais. Mas antes que Kiko pudesse responder, a mulher que se apresentou como sua irmã começou a chorar. As lágrimas escorriam e ela se virou para Kiko,
seu desespero agora se misturando com a raiva. Você não pode deixá-lo saber! Foi nesse momento que o homem sombrio fez um passo à frente. Sua presença avassaladora. Se vocês não derem um fim nisso, eu não poderei impedir que as coisas piorem. A multidão se afastou, atenta ao perigo que pairava no ar. Piorar? Como? O que mais você esconde, Kiko? A voz de Patrícia cortou o silêncio como vidro quebrado. O homem começou a rir. Uma risada fria que fez um arrepio correr pela espinha de todos. Ah, Patty, você sempre soube que o passado não fica enterrado, disse ele, os olhos escaneando cada rosto presente. O clima de pânico crescia. Manuela sentiu que a verdade estava prestes a desabafar, que algo que todos haviam escondido estava prestes a ser exposto. Kiko, então, em um movimento dramático, desafiou o homem. Você não tem poder sobre mim! O homem se aproximou, seu tom agora quase sussurrante. Você realmente acha que não? Você nunca escapará do que fez. E antes que alguém pudesse intervir, ele puxou algo do bolso. Uma foto. A imagem era clara, com rostos conhecidos. Patrícia, Kiko e uma criança em seus braços. Jogada no chão, a cena pareceu gritar. Esse era nós! Há anos! O que aconteceu com você, Kiko? A incredulidade de Patrícia chocou a todos. Kiko ficou em choque, seus olhos escurecendo, e a multidão começou a murmurar com mais fervor. A tensão tornava-se palpável. Você não pode mostrar isso aqui! Kiko gritou, mas suas mãos tremiam. A verdade balançava na corda bamba, com cada palavra prestes a derrubar o que restava de sua fachada. Então, como se um ralador tivesse cortado a luz, uma sirene começou a apitar com mais intensidade. Parem, todos vocês! Um oficial de polícia surgiu, a expressão severa. Mas o olhar dele se desviou rapidamente para a foto no chão. O que é isso? Manuela engoliu em seco. Seus olhos se fixaram na imagem. Kiko, o que acontecerá? A multidão estava agitada como uma colmeia perturbada. As vozes se misturando num rumorear frenético. E num movimento inesperado, a irmã de Kiko, em pé dolorosamente entre os dois mundos, disse: pode ser tudo ou nada. O pai, ele fez tudo isso. A revelação ecoou, um tiro em meio à multidão. Todos congelaram. O pai? O que você está dizendo? Patrícia questionou, o desespero se transformando em pânico. Kiko parecia em choque absoluto. Ele é? Mas a frase se quebrou antes de ser completa e o medo brilhou nos olhos dele. A tempestade não tinha acabado. A verdade agora estava se desenrolando como uma tempestade própria, sem controle, ameaçando inundar todos. O que mais estava escondido? Algo sombrio estava prestes a se revelar, e Manuela sabia que nada seria como antes. A conexão entre eles iria se desfazer ou construir um novo caminho, mas a escolha estava nas mãos do destino. Kiko ficou paralisado. As palavras da irmã reverberavam como um eco em sua mente tumultuada. Meu pai, o que ele fez? O olhar de Patrícia era um misto de dor e determinação. A multidão, atenta e assustada, mal respirava. Os murmúrios preenchendo o ar pesado. Ele sempre foi tóxico, Kiko. Precisamos encarar a verdade. O homem de terno pixelado parou. E qual verdade? A sua versão do que aconteceu. O desafio estava no ar e Kiko parecia perder a força. Vocês não conhecem a história completa. Ele tem a capacidade de destruir nossas vidas. Aquelas palavras cortaram a tensão como uma faca. Manuela, com o coração acelerado, observava cada movimento. Ela sentiu um nó na garganta.
A angustiante conexão entre Kiko e os outros parecia cada vez mais profunda. Seja quem for, você precisa parar com isso. Patrícia gritou novamente, sua voz transbordando coragem. O oficial de polícia, que tinha assistido tudo em silêncio, finalmente tomou uma atitude. Chega! Precisamos resolver isso antes que alguém se machuque. Ele se aproximou, mas Kiko o ignorou, seu olhar fixo na irmã. Você não entende o que ele pode fazer com as pessoas. Ana, posicionando-se forte ao lado de Patrícia, completou. Chega de esconder. A violência não vai mais nos controlar. Vamos falar sobre o que aconteceu e fazer justiça. O fervor nas palavras dela parecia realmente impactar o ambiente. O homem de terno se intrometeu. Se vocês tentarem me denunciar, eu juro que vocês vão se arrepender. O medo estava estampado em sua expressão, mas Patrícia, decidida, respondeu com firmeza. Já perdemos tempo demais. Vamos encarar isso de uma vez por todas. E foi naquele instante que uma brisa suave começou a soprar, acalmando um pouco a tensão no ar. Afinal, estava finalmente chegando ao fim. O clima carregado começou a se dissipar, enquanto todos olhavam para Kiko, esperando uma resposta. Ele sentiu o peso das atitudes que tomou. Eu quero poder mudar, me libertar do que sou. A fraqueza na voz dele trouxe um pouco de esperança. As expressões de Patrícia e Ana começaram a suavizar. Um pequeno raio de compreensão iluminou seus sentimentos. Então, precisamos de ajuda, disse Patrícia, estendendo uma mão a Kiko. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Nós estamos aqui para você. O sentimento de unidade começou a se formar, um laço renovado. A multidão parecia menos hostil, enquanto o oficial observava com um olhar de alívio. Mas antes que Kiko pudesse responder, um brilho de luz portou o céu. Uma nova sirene se aproximava. O coração de todos disparou. Era um carro de polícia, claramente preparado para proteger e desvendar a verdade. Parem! Gritou o oficial, ao se aproximar. Aquela multidão tinha tanto a contar. Os rostos começavam a se acalmar. Com toque de esperança, Manuela falou. Talvez essa seja um novo começo para todos nós. Conforme o oficial começava a organizar a situação, as verdades escondidas e os laços quebrados pareciam estar a caminho de reparação. O tumulto ainda estava presente, mas agora misturado com um sentimento leve de renovação. Enquanto todos se preparavam para contar suas histórias, Manuela olhou para Jaiminho e Clara e viu seus rostos iluminados por uma nova esperança. O que vem a seguir? Ela pensou, a incerteza vibrando no ar. Mas primeiro era preciso unificar as vozes e enfrentar os fantasmas do passado. A história tinha chegado a um ponto de virada, mas o futuro ainda era nebuloso. Afinal, as revelações eram apenas o começo do caminho que teriam que percorrer juntos. O que mais a vida guardava para eles? E você, a essa altura, sabe que está prestes a embarcar em novas histórias e reviravoltas. Não perca nenhum momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder os próximos desenrolares e revelações. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias emocionantes. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Você precisa fazer parte dessa comunidade incrível e mostrar seu apoio. Este é o momento para agir.